Fala, corretor de seguros! Você sabia que quando você gera confiança no seu cliente, você consegue vender muito mais seguros para eles? E que a grande maioria dos corretores pecam justamente nesse quesito? Nesse vídeo eu quero passar para você 4 pontos que vão te ajudar a vender através da confiança. Como conseguir gerar confiança no seu cliente para poder vender muito mais. Quer saber quais são esses pontos? Vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar aí sobre alguns pontos que vão ajudar você a gerar confiança no seu cliente e, como consequência, vender mais. Mas antes da gente aprofundar esse assunto, não esquece de dar o seu curtir nesse vídeo. Se você de repente não tiver pelo YouTube, dá um pulinho lá, a gente tem muitos vídeos que com certeza vão te ajudar e já se inscreve para o nosso canal, clica nesse sininho que assim o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. E eu quero começar fazendo uma reflexão com você. Você é corretor de seguros ou, de repente, um futuro corretor de seguros, certo? E você sabia ou você já ouviu alguém falar que corretor igual vendedor? Eu falo isso o tempo todo e tem muito corretor de seguros que tem vergonha de se posicionar como vendedor. Por quê? Porque vendedor tem aquela fama de ser picareta. Quer ver um exemplo? Olha para filme. Todo filme que você assiste sempre tem lá, né, o picareta, aquele vendedor que quer tentar enrolar a pessoa que vai comprar. E quando isso acontece, o cliente ele já vem para uma negociação armado. E justamente por conta disso é que você tem que lidar com a confiança. Você tem que trazer confiança para a sua negociação para que o seu cliente queira comprar mais de você, para que você consiga vender mais. E aí a gente vai entrar nos 4 pontos que eu quero trazer para você para justamente ajudar nesse quesito de vender com a confiança. O primeiro deles é você conseguir a reputação. Clau, como eu faço para ter reputação se eu acabei de começar? Como que eu trabalho com a reputação dentro da minha corretora? Vamos lá. Quando a gente fala de reputação, a gente tem que lembrar uma coisa. Quem fala bem, fala para 1, 2. Quem fala mal, fala para 1000. Então você tem que sim se preocupar nesse quesito. E aí a gente pode ganhar a reputação quando a gente atua de forma genuína, realmente tentando ajudar. É claro, o seu foco final é a venda, afinal de contas você é um vendedor. Mas sem mentir, sem ficar fazendo picaretagem, sendo realmente honesto, sendo genuíno, ajudando de coração a pessoa que vai comprar o produto que você tem para oferecer. Procura encontrar dentro da negociação que você está fazendo qual o problema daquele cliente. Problema A, problema B, porque todo mundo compra alguma coisa para resolver uma dor, para resolver um problema. Desde o pão da padaria ao remédio na farmácia, todo mundo está tentando resolver algo. Então você tem que identificar qual o problema do seu cliente e encontrar para ele a melhor solução. É ajudar o seu cliente de fato e não ficar empurrando para ele qualquer produto. É identificar o problema, analisar com o seu conhecimento qual a solução que existe para aquele problema para que ele tenha a questão resolvida. Ou então você consegue reputação quando você consegue ajudar o seu cliente num problema que nem ele sabia. Quer ver um exemplo? Por muito tempo eu vendi seguro de vida PME. E aí como eu fazia? Eu identificava uma dor de um nicho e trabalhava naquela dor. Então, por exemplo, uma dor clássica e que é fácil de qualquer corretor que trabalha com seguro de vidas fazer. Olhar a convenção coletiva daquela empresa. Então, na época, por exemplo, eu peguei padaria, contabilidade, bar e restaurante. Então, uma época eu peguei padarias do ABC. Aqui, para quem é de São Paulo, o ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André, aquela região ali. E eu saía prospectando as padarias. E qual era o meu contato inicial, o meu argumento inicial?
aflorar a dor dele. Então eu mostrava, olha, você sabia que dentro da convenção coletiva, se um funcionário seu, por exemplo, vier a falecer, se você não tiver um seguro, você vai ter que pagar aquela indenização porque vai ter um problema, plano de saúde você tem que dar para os seus funcionários. Então eu mostrava para ele as regras, as exigências que ele tinha e que talvez nem ele sabia. E posso falar, vendi seguro de vida e plano de saúde para padaria a rodo. Por quê? Eu fui mostrando para ele a necessidade, mostrando que existe uma resolução desse problema, passava confiança. Então, quando você mostra para uma pessoa que ela tem um problema que nem ela viu, você já começa a evoluir o nível de consciência dela e você ganha ela, você traz a sua reputação de forma positiva, como uma pessoa que ajuda. E aí, gente, ainda falando nesse quesito de reputação, 2 pontos que aqui são importantes. Primeiro, não fique entrando em atrito com o cliente desnecessariamente, não tem porquê. Isso vai gerar uma reputação de um corretor que, poxa, não tem uma postura muito adequada. A gente sabe que nem sempre o cliente tem razão. Porém, não tem por que você bater de frente e falar, você, cliente, está errado. Não tem por que ter essa reputação para sua corretora. Você não quer determinado cliente? Sabe como você resolve isso? Majora o seu preço, deixa o seu serviço mais caro. Assim, você vai naturalmente tirar esse cliente da sua corretora. Então, gente, a reputação você vai estar ganhando aí, mostrando conhecimento, ajudando ele de forma genuína, trazendo para os olhos do seu cliente que você é uma pessoa de confiança de fato, que ele pode contar com você porque você está ali não só para vender. É diferente daquele vendedor que, sei lá, vai vender um sapato. Ah, esse sapato tá bonito, tá lindo, você tá vendo que tá horrível e ele tá falando que tá bonito. Aquela roupa tá horrível, tá te apertando, tá te deixando, sei lá, torta. E não faz sentido, você tá vendo que tá errado. Aqui nos seguros é a mesma coisa quando você ajuda ele a solucionar um real problema de forma genuína. Segundo ponto, cumpra com o prometido. Se você não se organizar, você vai virar para o cliente, vai dizer para ele, amanhã eu te mando, eu vou fazer, e você nunca está conseguindo se organizar, você não consegue fazer follow-up, o cliente fica te esperando, você prometeu para ele mandar uma cotação e não manda, você não consegue fazer follow-up das coisas, você deixa de vender porque você não está organizado. E, gente, cumpra com o prometido. Se você falou para ele que ia tentar conseguir alguma coisa na seguradora, ou que você ia conseguir essa coisa na seguradora, ou que você ia retornar em X período, faça isso. E aí, muita gente não consegue cumprir o prometido por um único ponto, que é a desorganização. Então, gente, seja organizado, que naturalmente você vai conseguir cumprir o prometido e naturalmente gerar a confiança na cabeça do seu cliente. Terceiro ponto, seja ágil com as coisas. Como assim, Cláudia? Não entendi. Quando você vai fazer uma negociação com o cliente, se o cliente veio principalmente da internet, ou se é um cliente mais jovem, um cliente que é mais acelerado, esperar 24 horas, por exemplo, para mandar uma cotação para ele é muito tempo. Você tem que ser ágil nas suas coisas. Então você vira para o seu cliente e fala assim, olha, daqui meia hora, 40 minutos, eu estou mandando no seu e-mail a cotação assim, assim, assim. Enfim, você já começa a agilizar os seus processos. Por quê? Se você não fizer de forma ágil, outro corretor que fizer vai ganhar na sua frente. E aí o cliente vai começar a fazer o comparativo. Poxa, esse daqui não consegue fazer rápido, aquele ali faz. Ou então, esse aqui me promete fazer em 30 minutos e ele me mandou depois de 3 horas. E automaticamente a sua reputação, a sua confiança na cabeça do cliente vai caindo por terra. Porque ele pensa, poxa, se o cara não consegue ser rápido ali, imagina quando tiver um sinistro, que eu preciso que ele seja rápido, ele não vai conseguir. E aí, gente, tem alguns pontos que, tanto nessa questão da desorganização, quanto no ponto da agilidade, tem algumas coisas que você pode fazer para conseguir. Por exemplo, a gente aqui na nossa empresa, a gente utiliza o teleporte. Lá dentro do teleporte, você consegue colocar a data que você precisa retornar para o seu cliente, você consegue fazer a cotação
tanto do automóvel quanto do residencial no multicálculo, porque agora tem esses dois produtos, você consegue fazer a cotação em várias seguradoras simultaneamente. Ou seja, você agiliza o seu processo, você consegue com isso atender aquele segundo ponto que é da desorganização e esse terceiro ponto que é da agilidade, porque simplesmente você está utilizando um sistema. Eu sei que muita gente ainda utiliza planilha em Excel e outras formas e ferramentas para conseguir otimizar as coisas, mas gente, agiliza e agiliza muito. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais desse sistema que a gente usa aqui na nossa corretora, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o link para vocês poderem ir lá e conhecer. E tem um detalhe, para quem segue aqui no nosso canal, ainda tem desconto. Então, clica nesse link aqui embaixo, vai lá, conhece sobre a ferramenta e vê se é para você. Eu escolhi para mim. Vai de você, vê aí se você quer ser mais organizado e mais ágil nos processos da sua corretora. Mas vamos então agora ao quarto ponto. Esse ponto é a sua postura perante o cliente. Sabe aquela negociação que você começa e aí você já começa a gaguejar? Você já começa a atropelar as palavras, o cliente pergunta alguma coisa, você dá o embromation para responder ele, você não é claro nas suas explicações. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não é especialista. Vocês já me cansaram de ouvir dizer que precisa ser especialista. Para você poder ter uma postura adequada, trazer essa confiança para o cliente, você precisa ser um conhecedor do produto que você está vendendo, dos produtos, das seguradoras que você escolheu para trabalhar. E se você vira para o seu cliente e fala, olha, se você precisar de qualquer coisa sobre qualquer ramo de seguro, eu estou aqui para te ajudar. Ele já vai olhar para você, já vai ver que você é um generalista. A gente já falou aí em outros vídeos sobre essa questão de ser generalista, ser especialista, que o especialista pode cobrar mais, que o especialista gera confiança e que você consegue ter mais reputação perante o seu cliente. E quando você fica ali meio atrapalhado nessa questão da venda, o cliente te acha fraco. E eu tenho certeza, corretor, que você não quer ser um fraco. Você quer ser um corretor vencedor. E para você poder vender mais e vencer na vida, você precisa ter uma postura adequada, um posicionamento adequado, um posicionamento de uma autoridade, de um especialista, tá certo? Então, para esse nosso vídeo, eu passei aí 4 pontos que eu considero como importantes para você conseguir trazer mais confiança e vender mais seguros dentro da sua corretora. Espero que tenha ajudado. Para esse nosso vídeo é isso e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau!